Fala pessoal, como é que vocês estão? Então, pessoal, agora nós vamos completar as três principais aulas, né? Para quem não lembra, então eh, a gente falou lá na primeira aula sobre o físico, sobre o biológico e como o biológico pode influenciar no psíquico ou emocional, certo? Na segunda aula a gente falou como o emocional pode influenciar no físico, certo? E agora nós vamos falar sobre o espiritual, tá? Só antes da gente começar a aula, quero então abrir esse ponto aqui para vocês, né? Quem puder, tá? Curta, compartilhe o vídeo, tá? Siga lá no canal, eu tô apenas começando esse canal lá no YouTube, mas já tem conteúdos bem legais e essas três aulas aqui completando. Então, quem puder, pega, se isso faz sentido, compartilha com amigos, familiares, tá? E vai ser de grande importância. Fechou? Pessoal, e aí seguindo, eu quero só lembrar vocês que quando a gente fala do espiritual, nós não estamos falando de nada religioso, tá? Nós estamos falando de uma parte nossa interior, tá? Que ela não sofre nenhuma influência, tá? É onde nós conseguimos trazer aquilo que nós chamamos de liberdade, tá? E ao longo, tá, das seguintes aulas, né, que eu vou estar fazendo, nós vamos falar muito sobre essa parte espiritual. Mas lembre, hoje nós vamos ver como se fosse um esqueleto do espiritual, tá? Um esqueleto. E depois, nas outras aulas, a gente vai esmiuçando ela, tá? Até para que possa compreender com exatidão o que realmente significa esse espiritual, tá? Que não é nada ligado à parte religiosa, nem nada disso. É só um componente dentro de nós. Eu quero compartilhar então com vocês essa parte, né? Então, essa liberdade que ninguém pode tirar, certo? E vamos lá. Então, vale a gente lembrar então desses três componentes, né, do ser humano. E aí entra basicamente uma breve explicação, até para ficar mais fácil, tá? É, sobre esses três componentes que a gente falou, tá? Então lembra, se a gente pensar assim, quem nós somos como ser humano, tá? Como ser humano, se a gente puder, nós vamos segmentar o ser humano nessas três partes, tá? O físico, o mental ou o emocional e o espiritual, certo? Como se fosse a Trindade, sabe? Para quem olha a parte cristã ali, a gente vai ver muito essa questão do Pai, Filho e Espírito Santo, que corresponde a uma unidade, que é separada em três partes. E isso vale também para nós, tá? Então nós temos essa Trindade dentro de nós, certo? Só que para nós é um pouquinho diferente. Então, e é isso que eu quero trazer para vocês. Então, nós somos uma unidade. Só que nós, se a gente pegar, a gente consegue compreender algumas partes dessa unidade. Elas não se separam, não dá para a gente pegar e viver só no físico, só no mental ou só no espiritual, né? A gente é uma unidade e tudo isso funciona em conjunto, tá? Então, por exemplo, uma coisa que ajuda a gente é vocês olharem essa imagem, aquela primeira imagem ali do cilindro, tá? E se a gente pudesse emitir uma luz nela, colocando numa parede lateral e uma luz de cima para baixo, sendo refletida uma sombra na parte de baixo. Então, se a gente olhar pura e simplesmente a sombra, eu vou conseguir pegar o todo do cilindro? É claro que não, né? A gente vai olhar ali o quadrado, vai falar assim: ah, o quadrado corresponde ao cilindro? O círculo corresponde ao cilindro? Também não, certo? Então, é importante que a gente olhe, por exemplo, se eu olhar só para o biológico, eu consigo pegar e falar assim, olha, isso é o ser humano? Não dá para a gente fazer isso. Se eu olhar
só para o psíquico. Eu vou falar, isso é o ser humano? Também não, né? E é o que o Viktor Frankl falou muito ao longo da vida dele, que conforme a ciência ela foi evoluindo, foi existindo ali uma série de especializações, né? Pessoas que são extremamente especialistas na parte biológica, pessoas que estão extremamente especialistas na parte emocional, pessoas especialistas em vários níveis. Então isso é maravilhoso, porque isso trouxe grande profundidade sobre o ser humano, sobre partes do ser humano. Mas qual é o problema? Tá? Quando a gente olha para essas especificações, as pessoas começaram a trazer explicações como se fosse assim. Olha só, o ser humano nada mais é que, né? Então a pessoa que estuda muito o biológico ali, né, a parte da ciência do funcionamento do corpo, ele vai tentar trazer uma explicação total do ser humano com base no corpo ou com base na parte emocional. Então isso o Viktor Frankl ele chamou, por exemplo, de biologismo e também psicologismo. Mas isso não corresponde ao que é o ser humano, certo? Então, quando a gente pega uma especificação ou uma especialização e ela se torna uma ideologia, é quando eu quero inserir na minha teoria o todo, né? É eu pegar aquele quadrado daquela sombra ali e falar assim, ó, esse quadrado corresponde ao todo do ser humano. Mas não dá, porque o cilindro é diferente, entende? Então é importante a gente entender que isso foi acontecendo ao longo da vida. E hoje é difícil, porque olha como isso é complexo para nós. Eu já falei isso em outra aula também. A gente pega, tem componentes, por exemplo, da parte mais animal nossa, que são a parte instintiva, tá? Parte instintiva nossa, que está dentro da gente, mas que ao longo dessa evolução humana, a gente não precisou mais usar, certo? Você pegar os animais, o instinto está muito claro para eles, que é o instinto de sobrevivência, de pegar pequenos barulhos, olfato, a visão muito clara, né, para que eu ataque ou para que eu fuja. Isso nós tínhamos isso muito bem aflorado. Mas ao longo desse tempo todo, eu não precisei mais disso. Eu estou protegido, eu não preciso sair para caçar, eu preciso fazer o meu trabalho bem feito, tenho dinheiro, troco. A coisa amenizou esse problema. Então essa parte instintiva nós já perdemos, tá? Aí nós tínhamos outro componente, que não é tão mental, mas que a gente poderia colocar nesse mesmo lugar, que é a tradição. A tradição é aquilo que que era passado para os descendentes de uma forma coesa e correta de viver, um sentido para a vida, baseado no trabalho e na família, basicamente, sabe? Ou seja, a forma de eu me relacionar e a forma de eu trabalhar. São os dois componentes, basicamente, assim. Tem outros, mas é isso daí. Então, as crianças, elas tinham esse visual e essa vivência muito claro com a família. E não diferenciava muito. Se você pegar as criações antigas, assim, você vai ver que aquilo que a mãe falava era igual ao que a avó falava, e é igual ao que a tia falava, e é igual ao que a vizinha falava. Era igual. Porque é a tradição sendo passada. Só que hoje, não, né? Hoje, a mãe fala uma coisa, a avó fala outra, a tia fala outra. A tia já não tem mais coragem de ajudar na educação, porque a educação dela é diferente da mãe, e a avó é diferente de todo mundo, entende? Então, a tradição, ela foi se perdendo. Então, hoje, apesar de nós termos esse componente biológico e psíquico, é como se a gente fosse perdendo um pouco as referências, tá? A gente foi perdendo as referências.
Então pense, nós somos uma unidade de parte biológica, parte mental. E a cola que liga tudo isso é o, o espiritual. O espiritual é como se fosse o cilindro que ele mostra para nós aquilo que é próprio do humano. É próprio do humano. Então, muitas pessoas, elas vão nascer, elas vão crescer, elas vão morrer sem ter vivido aquilo que é propriamente humano. Elas vão ter vivido uma vida, mas nós não podemos dizer que ela ainda é um ser humano, certo? A gente está vendo hoje, pelas facilidades, as pessoas vivendo pelos seus prazeres, pura e simplesmente pelos seus prazeres. O que significa isso? Elas estão vivendo pura e simplesmente de uma parte animal, instintiva só, certo? E não é nem instinto de sobrevivência, é apenas instinto. Ou seja, eu quero viver pelo meu prazer, pela comida, pelo sexo, basicamente. E aí o humano consegue melhorar, né? Então tem o consumo, a parte de internet, ou seja, a gente vai trazendo toda essa parte instintiva dominando a gente, entende? Então, ou seja, sim, nós somos um corpo, sim, nós somos uma mente, mas nós somos mais do que essas duas coisas. Nós temos esse espiritual. Compreende isso? Um exemplo que eu gosto, que eu vou trazer 3 exemplos agora para nós, é o seguinte. O primeiro, tá? É esse, olha só. Imagina uma águia, tá? Vivendo dentro de um galinheiro, desde pequenininho, certo? Vivendo desde pequenininho ali e nunca experimentou nada além disso. Que é um pouco a, a história do patinho feio, né? É, é uma história parecida, tá? Então, uma águia, ela vai ali, ela nasce e quem cuida daquele ovinho foi uma galinha. E ela cresce e cresce junto com os pintinhos. Então, ela percebe que ela é diferente. E ela sempre vive ali, ciscando, correndo, fazendo aquilo que as outras galinhas fazem. Entende? Mas ela não é uma galinha. Entende? Ela foi feita, tá? Dentro daquela unidade dela, a ser águia, a voar alto, a conseguir olhar lá de cima, uma visão precisa, uma caça precisa, ela foi feita para voos mais altos que esse. Aquilo que é propriamente humano é como a águia. A águia ela não foi feita para ciscar. Ela pode ciscar, pode viver uma vida inteira ciscando e se alimentando ali de alguns alimentos, né, minhocas e pequenos animais. Mas ela não foi feita para isso. Ela foi feita para alçar grandes voos. Ela foi feita para experimentar essa liberdade aérea de conseguir ver o mundo de cima. Olha como isso olha como isso é belo. Então, sim, a águia ela pode viver uma vida inteira como galinha, vivendo no biológico e no emocional. Mas quando ela alcança aquilo que é próprio dela, é onde ela cresce. É onde ela demonstra para o mundo aquilo pelo qual ela foi feita. Mais que isso, nós podemos trazer um exemplo também muito claro que é como se fosse o avião, certo? Olha, o avião, ele pode passar a vida inteira sendo carro. Ele tem as rodinhas dele, talvez ele não vai conseguir andar na rua ali, né, pelas suas asas. Se for um aviãozinho pequeno, quem sabe, né? Mas ele pode só andar girando a sua rodinha ali para um lado e para o outro. Mas é quando ele voa é que ele demonstra realmente quem ele é.
a sua função real no mundo. Entende aqui? E tem um outro exemplo, pegando a águia e a galinha, é a gente pegar a história do Rei Leão, né? A história do Rei Leão mostra exatamente isso. E ele foi tão aclamado e teve tanto sucesso justamente porque mostrava, né, aquela a essência de quem ele era, né? O mundo levou ele, né, pelas circunstâncias do mundo e da vida dele, levou ele a viver às vezes ali como um suricato, né? Mas a vida novamente traz para ele uma série de circunstâncias, mostrando para ele quem ele é. Percebe? A vida vai convocando ele. Ele poderia ter feito uma escolha de falar assim: olha, o reino lá tá ruim, tá todo mundo se ferrando, mas eu vou ficar aqui, né? Vou viver o meu Hakuna Matata, entende? E é isso que muita gente está vivendo, o Hakuna Matata. Mas a vida ela vai convocando e nós temos essa liberdade. Nós podemos continuar vivendo o Hakuna Matata e nós temos essa total liberdade para viver isso. Porém, aquilo que a vida está nos apresentando e nos convocando é para trazer e que a gente possa conhecer aquilo que é propriamente humano, aquilo que somos nós mesmos, tá? Então, assim, se eu vou deixar essa pergunta para vocês: quem são vocês? Sabe, tem uma pergunta que eu gosto muito, que é assim: responda quem você é sem dizer aquilo que você faz. E é difícil, pega essa pergunta e reflita um pouquinho sobre ela. Quem é você? Mas você não pode dizer aquilo que você faz, sabe? Ah, eu sou médico, eu sou dentista, eu sou não sei o que lá, eu sou um pai. Apesar que pai, ok, ainda. Mas sem dizer aquilo que você faz. É difícil, entende? E muitas vezes esse é o nosso ponto principal daquilo que é próprio nosso. Tem algumas características que a gente pode desenvolver ou algumas coisas nossas que nós já temos, que é justamente como nós respondemos à vida. Então lembre, por mais que você tenha uma série de circunstâncias na sua vida física, uma doença, uma dor, uma impossibilidade, mental ou familiar ali, né? Ou seja, traumas que bloqueiam, você tem muito medo, tem vergonha, tem ansiedade, tem padrões ali, né? Às vezes um pai e uma mãe que trouxeram algumas coisas e você acaba repetindo o mesmo padrão. Isso não resume quem você é. Então você não é as suas circunstâncias, né? Você é como você responde a essa circunstância, tá? Esse é o espiritual, esse é o propriamente humano nosso. Olha como isso é belo. Para quem nunca leu, vale muito a pena um livro do Viktor Frankl, que é Em Busca de Sentido. Então, ou seja, ele foi um prisioneiro do campo de concentração. Ou seja, ele estava totalmente preso, ele estava totalmente sem liberdade. E ele traz esse componente como mostrando para nós que mesmo em situações mais catastróficas, o humano é capaz de ser livre, pois é algo que ninguém pode nos tirar, que é o componente espiritual. Ou seja, na maior das catástrofes, quase, não sei antigamente, mas da parte moderna, né? Tudo que aconteceu ainda era possível tirar, ter uma certa liberdade ali dentro. Então, é um livro que vale muito a pena. E isso explica basicamente o que é ser humano. Entende? Então, quero que vocês olhem para esses exemplos da águia, do avião, do Rei Leão, né? E que vocês entendam que talvez aquilo
que vocês estão vivendo hoje, né? Um relacionamento, um trabalho, buscando as coisas, não tem nada de errado nisso. Não tem nada de errado. Mas talvez ainda você não tenha encontrado aquilo que é propriamente humano, que é essa parte espiritual que eu quero trazer para vocês. Compreende? Então, ou seja, talvez você esteja vivendo uma dor física ou emocional, entende? E talvez você já tenha um padrão de atitude, seja de desistir, eu não sei como você está respondendo à vida, mas o que eu posso dizer é que você pode, a partir disso, daquilo que a vida está te chamando, o que a vida está te convocando nesse momento, você pode responder à vida de uma maneira extremamente humana. E para isso eu preciso conhecer isso. Eu preciso entender, tá, como é que eu entendo isso? Como é que eu busco isso? O que é isso, né? De que forma eu posso responder à vida, tá? E nós vamos falar ao longo das próximas aulas sobre um componente importante nosso, tá? Que é a autotranscendência. Eu vou explicar isso principalmente na próxima aula. E sobre um órgão, como se fosse um sentido, sabe? Como se na nossa alma existisse uma antena, tá? E que ela capta, por meio daquilo que a vida está me convocando, ela capta a resposta que eu posso dar, como forma de crescimento e como forma de mostrar aquilo que é propriamente humano ou unicamente meu por conta da minha história, tá? Nós vamos falar desse órgão que é a consciência, só que nós vamos falar dessa consciência como um órgão e não simplesmente como um aprendizado mental. É bem diferente, vai ser bem interessante. Eu quero que vocês, quem sentir chamado, que esteja presente nas próximas aulas também, tá? Então, ou seja, se eu for pegar o esqueleto da parte espiritual, é isso. Ou seja, nós temos atitudes, nós temos maneiras de agir, maneiras de fazer escolhas baseado principalmente no espiritual, baseado nessa unidade que é ser humano. Isso é maravilhoso. Eu posso responder àquilo que a vida tá me trazendo pura e simplesmente biológico. E posso responder à vida de uma maneira totalmente emocional, dentro de padrões, dentro daquilo que eu conheço. E eu posso responder à vida baseado na parte espiritual, nessa liberdade que eu tenho de ter uma atitude perante isso. Certo? E nós temos essa capacidade de autotranscender a minha dor, de autotranscender o meu padrão. Senão, se eu ficar olhando apenas para o biológico e apenas para o emocional, eu sou um preso. Eu não tenho escolha, eu não tenho um livre-arbítrio. Não tenho. Ou seja, se eu fico vivendo, né, sobre essa ótica, né, como a gente falou sobre a ótica do quadradinho ou do círculo lá da sombra, eu estou preso. Eu estou preso à minha circunstância. Quando eu trago o terceiro ponto, que é o espiritual, eu uno tudo isso, eu aprendo com tudo isso e eu tenho a possibilidade de fazer diferente, certo? Se aquilo que muitos estudiosos, especialistas trazem como se fosse assim, ó, esses dois pontos é o que representa o ser humano, ou seja, o biológico e o psíquico, uma pessoa que nasceu na favela vai ser sempre favelado. E não é o que a gente vê. A gente pode ver sim a maioria vivendo algo parecido, mas a gente vê grandes seres humanos saindo dali, certo? Uma pessoa que nasceu pobre ali, morrendo de fome, ela vai viver o resto da vida assim. E não é o que a gente vê, né? Um filho de um alcoólatra vai ser sempre alcoólatra e não é o que a gente vê. Então, a gente vê que tem um componente espiritual de escolha, de atitude
perante o que a vida está me oferecendo. E é essa liberdade que ao longo das próximas aulas nós vamos aprofundar, né? Nós vamos trazer principalmente esses dois leques, a liberdade, mas também a responsabilidade sobre aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou escolhendo, certo? Por exemplo, aqui eu vou trazer o último ponto, tá, da aula de hoje, né, que eu quero trazer sempre em 30, 40 minutos no máximo, que é assim, essa liberdade, quando a gente fala, é uma liberdade maravilhosa. E eu posso ser refém dela também, né? Como eu falei, ah, eu posso conhecer tudo isso e posso continuar, eu tenho a liberdade de continuar fazendo escolhas terríveis, né? Por exemplo, hoje em dia é de total conhecimento a importância de uma boa alimentação. Mas quem é que faz a escolha realmente de se alimentar bem? A gente vê muitas pessoas, mesmo conhecendo tudo isso, se alimentando mal. O que é isso? Isso é a nossa liberdade. Agora, se eu pego essa liberdade e eu uno com a responsabilidade de fazer aquilo que é bom e aquilo que é certo, aí a escolha muda. Aí a escolha muda. Percebem isso? Então, por isso que a liberdade e a responsabilidade, elas estão de mãos dadas. Elas sempre caminham juntos. Principalmente sobre esses dois componentes, aquilo que é bom e aquilo que é certo. Entende? Se eu trouxer esses dois componentes dentro das minhas escolhas, e uma delas for não, quer dizer que não é o caminho, não é a melhor decisão. Certo? Então, por exemplo, estou explicando um monte de coisa e talvez você esteja se perguntando, tá, Pedro, beleza, entendi que tem o biológico, o psíquico e o espiritual. Mas como isso me ajuda? Te ajuda, por exemplo, no sofrimento, certo? Sofrimento aqui de todos os âmbitos, tá? Físico, né? Uma dor, uma doença, uma amputação, perdi movimento, enfim, todo esse ponto. Te ajuda ali. Por quê? Porque você não é a sua dor. Essa dor ela é física e, de certa forma, um pouco emocional também, mas aquilo não representa quem você é. Então, quando eu consigo organizar isso dentro de mim, eu consigo ter essa clareza de quem eu não sou essa dor, eu não sou essa doença, e eu continuo me desenvolvendo, eu continuo crescendo como ser humano, mesmo vivendo essa dor. Olhando para aquilo que eu tenho, sabe? Eu tenho algo já. Ou seja, eu vou viver aquilo da melhor maneira possível. Entende? Eu não fico mais olhando, tá? Para aquilo que eu não tenho e sofrendo. Não, vamos pegar e fazer o melhor com aquilo que nós já temos. Então, ou seja, saber sobre tudo isso que eu estou explicando para vocês ajuda muito a gente a lidar com o sofrimento. E ajuda muito dentro das relações também. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para alguém e eu me apaixono por alguém, e aqui não necessariamente vou colocar paixão, mas também pode ser uma relação de amizade também, tá? É, eu, o olhar hoje em dia, tá? Hoje em dia está olhando para o meu prazer. Ou seja, vamos trazer ali, ó, uma relação de amizade. Muitas amizades hoje são baseadas em quê? Em interesse. Aquela pessoa vai me ajudar a ganhar mais dinheiro aqui, vai me ajudar a conquistar isso, a fazer aquilo. Entende? Ou seja, é um olhar baixo. Agora, eu posso olhar para minha relação, amizade, relacionamento e tudo mais, olhar além do biológico, olhar além do psíquico. Porque tem algo nessa pessoa que é único dela, único e irrepetível. Eu não posso copiar isso e eu não posso encontrar isso em mais ninguém, porque é algo dela, algo dele ou dela, né? É algo que eu alimento, é algo que me faz estar aqui.
de me sacrificar a cada dia um pouco mais por aquela pessoa. Entende? Eu me sacrifico um pouquinho, eu me dedico um pouquinho mais cada dia por essa pessoa. Entende? Por quê? Porque eu vejo o que está além dela, além daquele corpo, além daquela mente. Entende? E quando nós somos capazes de ter esse olhar e de alimentar esse olhar dentro de nós, é quando o relacionamento floresce e cresce. Nós vamos também falar um pouquinho sobre o amor daqui em algumas aulas aí para frente, tá? E me ajuda também nesse terceiro ponto, que é o sentido da vida. Percebe que talvez assim, ó, desde a pandemia, aquilo que ficou mais claro, mais evidente para todos nós naqueles momentos de ficar presos em casa, foi a ansiedade e a depressão, né? Ou seja, a gente estava numa vida desenfreada e aquilo aflorou muito. As doenças psiquiátricas, elas afloraram muito. E agora, ansiedade e depressão, e agora nós estamos dando um passo a mais. Ou seja, o que já estava evidente, está ficando muito mais evidente hoje, é o quê? É que as pessoas, elas estão dentro de um vazio profundo existencial. Ou seja, elas não têm uma clareza do que é o sentido da vida para elas. E elas simplesmente vão tendo estímulos. Ah, então beleza, eu estudei, agora eu preciso de uma profissão. E agora eu preciso ganhar dinheiro para ter uma casa, para ter um carro, para viajar, para comer bem. E aí daqui a um pouco ela conquista tudo isso. E ela perde, ela se perde. Ela acha que é ganhar mais dinheiro, ela acha que é ganhar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Ou seja, ela não tem um sentido próprio da vida dela. Entende? Então, saber sobre isso, entender que nós temos um espiritual livre que responde à vida e que a vida ela é autotranscendente, ela é para fora, né? É aquilo que me ajuda a encontrar realmente um sentido no caminho da minha vida. Porque olha como é interessante, né? Se eu pegar uma pomba, né? Ou até mesmo a águia ali que a gente fez esse exemplo. Se você pegar, ela tem uma vida extremamente fechada dentro de um quadrado, dentro do mundo. Ela tem os instintos dela, mas ela não tem condição de escolher outra coisa. Ou seja, ela foi feita, ela foi construída para isso, para voar alto, encontrar o alimento, pegar o alimento, comer, se reproduzir, e é isso. Ela não tem a consciência, agora vou trazer a consciência aqui nesse órgão do sentido, ela não tem a consciência de fazer essa escolha diferente. Estou com fome, mas vou optar em não matar aquele bichinho. Não, estou com fome, eu vou matar e vou comer. Entende? Então, quando a gente pega os animais e as plantas, elas estão vivendo dentro de um componente fechado, tá? E aí nós vamos para a nossa vida. O biológico nosso, ele é fechado. Entende? O biológico nosso é fechado. Ou seja, a gente estudando, a gente vai entender cada parte do nosso corpo, cada nutriente, cada enzima, cada hormônio, cada tudo, para que serve tudo, cada um. Ele não é aberto, não dá para a gente crescer mais em relação ao nosso corpo. Nosso corpo é aquilo. Nossa parte psíquica é a mesma coisa, emocional, por mais que ainda falta descobrir mais coisas, mas ela é fechada também, sabe? Ou seja, ela funciona sobre essas quatro linhas. Agora, quando a gente vai para o espiritual ele é aberto para o mundo. O mundo nos oferece algo, tá? O mundo nos oferece algo e nós conseguimos responder à vida sobre uma ótica totalmente aberta. A gente tem múltiplas possibilidades. A física quântica traz isso. Cada situação que a gente recebe da vida, nós temos múltiplas possibilidades de resposta. E é como nós respondemos que vai ditar o caminho que nós vamos percorrer. E é desse caminho
que a gente começa a encontrar um sentido. Um sentido para essa situação específica, um sentido para outra, para outra, para outra, o sentido de ser um pai, de ser uma mãe, um sentido daquela profissão que eu estou exercendo, o sentido daquela amizade que eu tenho, o sentido para aquela família que eu estou formando, né? Que são pequenos sentidos e nesse caminho, se eu for desenvolvendo cada vez mais esse órgão do sentido, eu encontro realmente um sentido para a minha vida como um todo, um sentido único, né? Então, saber disso, tá, me possibilita ter a liberdade de seguir um caminho que me traga um sentido. Faça esse crescimento espiritual. E nós vamos, ao longo das aulas, então, falar muito, muito sobre isso. Sobre liberdade, sobre responsabilidade e sobre essa capacidade que nós temos de autotranscender os nossos instintos, tá? As nossas vontades em prol de algo maior, em prol de alguém que eu amo, em prol de um objetivo, tá? Ou de servir a Deus. Vocês vão perceber que envolve esses 3 pontos, tá? Então, olhe a grandeza do que é ser um ser humano, tá? Analisem bem isso. Veja se faz sentido isso para vocês. Na próxima aula nós vamos trazer mais componentes sobre isso, tá? Mais componentes importantíssimos sobre isso e que vai enriquecendo cada vez mais vocês em relação às decisões e à atitude que vocês estão tendo diante da vida, tá? Veja se faz sentido, não esqueça, tá? Peço muito para vocês, não esqueça hoje de compartilhar isso, de curtir, tá? E de me seguir aqui também no YouTube, tá ok? Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.